Oi, pessoal, tudo bem? Voltamos então às aulas de psicologia da educação, né? Essa semana é feriadão de Páscoa, então vai ser só uma aula. Na sexta-feira a gente não vai ter aula, mas nós vamos dar início às teorias de aprendizagem propriamente, né? Semana passada a gente fez o estudo das 3 bases filosóficas: comportamentalista, humanista e cognitivista, né? Muito obrigada, fiquei muito feliz que teve comentários, né? Vocês conseguiram acessar bem a aula, compreender, fico bastante feliz, tá? Qualquer dúvida também a gente vai conversando. Vocês colocam no Google Sala de Aula, qualquer pergunta, como eu já falei, durante o horário da aula, eu tô lá, na sexta-feira foi super tranquilo, né? Mas se tiver qualquer coisa, vocês podem me perguntar, eu respondo. Depois, se vocês quiserem uma reexplicação, né, ou não ficou tão claro assim, eu retomo na abertura da próxima aula, tá? Mas, como semana passada foi tudo tranquilo, por enquanto, a gente não precisa, não tem nenhuma questão específica, né? Eu vou começar, então, a apresentar as teorias de aprendizagem. A gente começa na teoria de behaviorista de Skinner, que tem como base filosófica o comportamentalismo, né? O mais conhecido do teórico comportamentalista. Ele nasceu em Susquehanna, na Pensilvânia, né, era norte-americano. Ele graduou-se em Nova York, né, ele fez mestrado, doutorado e era professor de psicologia no curso de psicologia de Harvard, né, então, com certeza, é uma base muito importante, como vocês provavelmente, alguns, eu lembro de nas aulas já falarem, já conhecem a teoria behaviorista do Skinner, né. Ele contribuiu bastante com a teoria behaviorista, tanto que a gente não vai nem pegar os autores, os teóricos, Watson, né, Keller, os antecedentes a ele. A gente vai focar na teoria behaviorista do Skinner, tá? Ele coloca o quanto que foi influente, ele foi muito influente, principalmente nas aulas de disciplinas, principalmente nas décadas de 60 e 70. Agora ele volta com uma força muito grande em duas situações, tanto do método Keller, que a gente vai estudar na semana que vem, essa semana, por não ter aula na sexta, eu vou apresentar a teoria behaviorista do Skinner, tá? E aí, semana que vem, eu começo a apresentar o método Keller, que ele coloca que é bastante interessante, que é o modelo mais usado, tá? Mas a gente também vai falar um pouquinho, eu vou falar também um pouquinho do ABA, da análise do comportamento aplicada, que é muito usada, eles colocam que pode ser usada com crianças típicas, alunos típicos e atípicos, mas eu vejo ela muito usada em situações de inclusão, de educação inclusiva, principalmente em casos de TEA, de a criança ou adolescente ter o transtorno do espectro autista, tá? Então, o ABA é muito utilizado, até onde eu conheço, onde eu tenho contato, com essas questões específicas, tá? A formação, a capacitação do ABA, ela no Brasil, ela tem, que eu conheço, um lugar em São Paulo, né, que é o Grupo Método, que é de uma psicóloga que fez mestrado, doutorado lá nos Estados Unidos, né? Eles são a grande referência da teoria behaviorista e do método ABA também, tá? Mas ele não é colocado, ele não é excluído completamente. Você não tem o título de ter uma especialização no ABA, precisa estar vinculado a lá. Eu só conheço esse lugar de São Paulo que está vinculado e que tem um certificado reconhecido, tá? Pelas referências dos Estados Unidos de a teoria behaviorista, análise do comportamento aplicada. Mas vários lugares no Brasil têm, dentro da sua formação, um estudo da análise do comportamento aplicada, que ajuda bastante a gente a entender e participar e utilizar de uma forma produtiva, né, o método ABA para conseguir contribuir nesses processos, principalmente de educação inclusiva. Tá legal? Mas isso é para semana que vem. Bom,
entrando então, qual que é a base da teoria behaviorista, né? Ela é filosoficamente comportamentalista, né? E a fundamentação principal dessa teoria é dentro da análise do comportamento, né? Que é o R, e as consequências desse comportamento que acontecem durante os processos de aplicação de ensino e aprendizagem. Então, a teoria do Skinner, ela é considerada, ela não é uma teoria de ensino, ela é uma teoria de análise do comportamento, tá? O comportamento o símbolo do comportamento é o R, né? E é o que ele vai tentar que, analisando o comportamento, o que a gente espera que seja um comportamento de aprendizagem, então como que a gente vai analisar e produzir um comportamento e contribuir com um comportamento que seja adequado dentro do que se espera do processo de aprendizagem. E isso depende das suas consequências, da consequência do comportamento. Essa é a base principal da teoria behaviorista de Skinner. A consequência do comportamento é que vai modelar o tipo de comportamento ideal que se pretende atingir, tá? Então, o interesse dessa teoria, né, é a partir de um comportamento observável e não dos processos intermediários entre o estímulo e resposta. O que tem de intermediário que ele fala, principalmente, são as questões neurológicas, tá? O que a gente pode acessar, que o Skinner, a teoria behaviorista coloca, não é os processos neurológicos, é o comportamento que é possível de ser observável. E é a partir desse comportamento observável que a gente vai buscar adequar esse comportamento dentro do processo de aprendizagem, tá? Ele tem como foco a afirmação de que todos os comportamentos, todas as respostas de um estímulo são pautados na consequência que vem depois dessa resposta. Então, depende da consequência para a gente conseguir modelar e atingir o comportamento esperado, porque o comportamento é a consequência dessas respostas, tá? É a resposta dessas consequências que ele tem. Isso não quer dizer, uma coisa importante, que ele nega a existência dos processos mentais e a importância desses, tá? Mas ele aponta que são de natureza neurológica e que elas obedecem uma determinadas leis. Então não tem como a gente acessar, é o que eu estava falando agora mesmo. Então é por isso que ele foca principalmente nas relações funcionais que acontecem em valor das variáveis dentro do estímulo e resposta, dentro das contingências, né? E a partir dessas é que vai ter um tipo de resposta, e dentro desse tipo de resposta a gente vai confirmar, reforçar ou vai excluir, né? Vai tentar eliminar essa resposta. Ele não usa o termo teoria, né, de aprendizagem, como eu estava falando, mas sim de análise funcional, né? Como são as análises funcionais entre o estímulo e a resposta, né? Ela tem qual é o comportamento a partir, como eu estava falando agora mesmo, da consequência desse comportamento. Então, quando a criança, o aluno, tem um comportamento e a consequência desse comportamento é positiva, a chance dele reproduzir e manter este comportamento, na verdade o termo que o Skinner usa é manter o comportamento, eliminar ou manter. Que comportamento nós, professores, queremos manter no processo de aprendizagem e que comportamento nós queremos eliminar no processo de aprendizagem. Então, como que a gente faz isso? Nas consequências. Quais são as consequências que a gente dá para o aluno como resposta, né, como consequência, perdão, na verdade não é resposta, a resposta é do aluno ao estímulo. A gente propõe um estímulo, coloca um estímulo, ele faz uma resposta, né, ele tem um comportamento. Qual que é a consequência desse comportamento é que vai determinar se esse comportamento vai continuar ou se esse comportamento vai excluir. Tá? Manter comportamento, excluir comportamento. Então, é a base principal para a gente pensar o que a gente quer manter e excluir na escola. Quem usa a teoria behaviorista de Skinner, análise funcional para o processo de aprendizagem.
tá? Então, o foco é das variáveis de consequência, quais são as variáveis de consequência que atingem um comportamento esperado, o que se quer a aprendizagem, tá? Bom, quais são os princípios das variáveis da teoria behaviorista, né? Então, primeiro é o estímulo, o evento que afeta os sentidos do aprendiz, né? Então, como que a gente vai colocar disparar um estímulo de que a criança busque ter um contato, uma resposta com aquele objeto do conhecimento, né? O reforço é a consequência, em busca desse evento, dessa situação, dessa ocorrência de interação do aprendiz com o estímulo, né, tendo uma resposta a esse estímulo, o reforço, o ato imediato da resposta do aluno com esse estímulo é o que vai desencadear o comportamento que se pretende atingir, tá? No caso, a aprendizagem. Então, as contingências, do reforço é dispor uma situação, é o que eu estava falando agora, para o aprendiz, né, com relação ao objeto do conhecimento, na qual, quando ele atingir uma resposta esperada, uma resposta de aprendizagem, ele tem um reforço imediato, tá? Uma parabenização, isso a gente vai conversar melhor semana que vem, apresentar vários modelos e exemplos, mas é que isso precisa ser muito claro dentro da teoria do Skinner, tá? As contingências do reforço, elas precisam acontecer imediatamente à resposta do aprendiz, a resposta que quer ser mantida, né? Então, quais são as variáveis de resposta do aluno, né? Então, ele fala que ele aprende a partir do estímulo, né? E aí ele tem uma resposta e aí ele vai ter uma contingência, ele vai ter um reforço ou uma exclusão sobre esse que pode ser um reforço negativo, né? A gente vai ver sobre esse comportamento. Então, o que o Skinner coloca que são os dois tipos de resposta de comportamento que o sujeito tem dentro de uma relação com o objeto do conhecimento, tá? Com o estímulo. Ele não usa o termo objeto do conhecimento. Com o estímulo, ele tem dois tipos de resposta ao estímulo que é dado. Uma dos tipos é a resposta operante e o outro é a resposta respondente. A resposta respondente, ela é uma resposta involuntária, tá? Ela está ligada diretamente a determinados reflexos. Ela não tem um controle sobre isso. Ela é provocada automaticamente como reflexo de um estímulo. Tá? Essas são as respostas respondentes, né? O tipo de resposta respondente. E a operante é o que possibilita maior amplitude de respostas, diferenciação de respostas. Então, qual reação, qual resposta que o sujeito tem com o estímulo que foi feito, parte do sujeito, e isso pode ser variado. Ele tem o controle, não é a resposta por reflexo involuntária, tá? É a resposta que ele domina sobre o estímulo que foi utilizado, apresentado. Os comportamentos respondentes, eles são, então, resultados imediatos, automáticos de determinados estímulos. Esses comportamentos operantes, né, eles variam muito mais, ele tem uma possibilidade de resposta muito mais, né, e não dá para a gente saber qual que é o estímulo que determina qual resposta. A gente precisa ir, como estava falando, pela resposta para poder modelar o comportamento adequado, tá? Cada um desses tipos é associado a um condicionamento, então a gente quer condicionar o objetivo, né, da teoria behaviorista de Skinner para a aprendizagem, a análise funcional que a gente faz para chegar ao objetivo principal de aprendizagem satisfatória, né, é de que seja feito através da análise funcional um condicionamento, né, a partir do que é o operante, que seja um condicionamento desse comportamento operante em favor do processo de aprendizagem,
tá? Então, através desse condicionamento operante que se adquire a maior parte da conduta humana, então é esse que a gente vai tentar modelar para o processo de aprendizagem, tá? Então, como que é a teoria do reforço do Skinner, né? As respostas, as recompensas a cada comportamento, elas podem ser pela recompensa de reforço positivo ou negativo, a gente vai ver cada um dos dois, ou por punição. Tudo tem uma consequência, né? A grande questão é que as pessoas ainda pensam que o modo de conter, de modelar o comportamento é a partir das punições. Não é. A gente precisa ter cuidado com isso. A gente precisa modelar o comportamento a partir das recompensas. É isso que o Skinner afirma. E evitar as punições. E a gente vai ver por que as punições também podem desencadear a manutenção daquele comportamento, tá? Então, dentro das recompensas e de punições, que são situações dolorosas, é que a gente pode modificar, implementar, extinguir ou até, em casos de punição, principalmente, manter um comportamento que a gente não quer, tá? A recompensa pode ser um reforço positivo ou pode ser um reforço negativo, né? Ela deve ser imediata ao comportamento para ser reforçador, para que ela reforce. Reforçar é o que a gente quer, é fazer com que o sujeito tenha uma resposta imediata daquele comportamento para que ele mantenha ou para que ele exclua. E aí a gente vai ver os dois tipos de reforçamento, tá? De reforço. Então, o reforço positivo é a recompensa, né? Então, um exemplo que eu uso bastante é o tirar fralda. A criança, quando a gente fala onde eu trabalho, né? Ou quem já teve filho, quem tem um amigo que teve, um primo, como que é o tirar fralda, né? A criança demonstra que ela tem já um controle, ela avisa, por exemplo, é muito comum, com volta de 2 anos e pouco, a criança fala, nossa, eu vou fazer cocô. E aí faz o cocô na fralda e aí avisa que fez. Então, ela já tem uma tomada de consciência, ela já consegue descrever o que ela vai fazer, ela já consegue antecipar o que ela vai fazer. Agora, como que é usar o banheiro? É outra questão. E aí que entra o uso do reforço positivo, é muito bem produtivo. Eu até indico bastante para as professoras que a gente chama de grupo 1, que trabalham do desfraude, né? Que é? Primeira coisa, é dar vários estímulos. Então, levar várias vezes ao banheiro. Ai, vamos ler uma história. Olha, vamos contar o amiguinho que faz xixi. Ele foi no vaso, ele aprendeu a usar o vaso. Ele fez xixi, ele deu descarga. Tchau, xixi. Ele põe a roupa, ele enxuga, ele põe a roupa. Ele lava bem as mãos. Olha que bonitinho, ele já cresceu. Então, vai dando um modelo, né? E o estímulo, levando várias vezes ao banheiro para fazer xixi. Quando consegue, ou cocô, né? Quando a criança consegue fazer no banheiro, a primeira coisa é o reforço positivo imediato. Muito bem, parabéns, você conseguiu, olha que mocinho que ele tá, olha que mocinha que ela tá, tchau pro xixi, tchau xixi. É o mais, que dá melhor resultado do desfraude, tá? É um exemplo bastante comum. Então, quanto que a gente pode pensar nisso, né, para processos de aprendizagem de outros temas também. Sobre o reforço negativo. O reforço negativo é não ter ação sobre o comportamento. Não é uma punição. A punição é uma resposta ao comportamento. Ela ou é um reforço positivo, se ela tem uma atitude direta, ou ela é uma punição. Ignorar o comportamento, não ter uma ação, não ter uma reação sobre o comportamento, que é o reforço negativo, tá? Então, se o pai ameaça bater no filho, por exemplo, porque ele se comportou mal, isso não vai ser, para a criança, isso vai ser uma forma de ter a atenção do pai. Ela não faz essa diferença de é uma atenção negativa, é uma atenção positiva, tá? O papai é uma coisa boa, é uma coisa ruim. Ela vai ter atenção, então ela vai
provavelmente reproduzir esse comportamento para acontecer de ter a atenção do pai ou da mãe, tá? Então, qual que é isso é uma punição. Qual que é o reforço negativo, tá? Eu vou dar um outro exemplo sobre o reforço negativo. É o que eu uso também na punição. Olha, terminamos de comer o lanche, vamos guardar a lancheira e agora a gente vai para o parque, né? E aí vamos lá, o Joãozinho, ele não guardou a lancheira dele. Ele deixou a lancheira, o potezinho que tinha comida, a garrafinha de suco, tudo em cima da mesa. E aí dizer para a criança, você não guardou a lancheira, então você não vai para o parquinho, é uma punição, não é um reforço negativo. O reforço negativo é ignorar que ele não guardou o potinho dele. É falar o quê? Pessoal, muito bem, quem já guardou o potinho, vamos comigo para o parque. E aí, se o Joãozinho se colocar, vamos para o parque? Não, ô Joãozinho, você guardou o seu pote? Você guardou a sua lancheira? Ah, tem que guardar, né? Então vai pela situação de ignorar o comportamento que não é o esperado, que não é o adequado. Isso é reforço negativo. E aí, quando ainda assim numa situação ele buscar uma resposta, você traz ele para o comportamento esperado. Vamos guardar o lanche? Para descer, a gente guarda o lanche, né? Não é dar a punição. Olha, você não vai descer porque você não guardou o lanche. Você vai dar o modelo do comportamento que ele precisa fazer para ter a recompensa. O Joãozinho vai lá, guarda o lanche dele, os potes dele na lancheira, pendura a lancheira, ok, podemos ir para o parque. Joãozinho, vamos, muito bem, parabéns, reforço positivo. Você guardou tudo, agora vamos para o parque. E a punição, né? A punição é esse reforço, é confundido com o reforço negativo, ela é, na verdade, essa resposta do comportamento, né? essa consequência, perdão, de um comportamento que é uma punição, que é, ai, Roberto, você não vai para o parque porque você não guardou o lanche, né? O Roberto, ele vai ficar preso de que ele não guardou o lanche, de que ele não guardou o lanche, que ele não vai para o parque. Não vai ter o modelo que ele precisa seguir. Roberto, guarda o lanche para descer com o parque com a gente vai te esperar. Vamos lá. Aí que ele vai ter o comportamento esperado. Então, a punição, o dizer, não, você não vai para o parque porque você não guardou o lanche, não é a forma de atingir o comportamento esperado. Tá? Então isso é importante, é o quanto que o comportamento é controlado pelas consequências. Então, se for um reforço positivo, parabéns, muito bem, que legal, olha, você conseguiu. Isso vai contribuir para que esse comportamento se repita mais e mais vezes. O reforço negativo, quando o comportamento não é o adequado, não é o esperado, é ignorar este comportamento. Tá? E a punição, quando a punição é colocada como busca de confusão com um reforço negativo, então é aprender ele, olha, porque você não guardou o lanche, você não pode, ela vai acabar reproduzindo aquele comportamento por ter essa resposta, esse reforço, essa punição, perdão. Quando ela não tem essa consequência, né? Quando ela não tem essa consequência de punição, ela é ignorada naquele comportamento e trazida para qual que é o modelo de comportamento esperado, aí é maior a chance dela reproduzir o comportamento esperado. O condicionamento, então, é a busca do condicionamento, é a teoria do behaviorismo. A aprendizagem é a busca desse condicionamento. Ele precisa, né, ter um reforço positivo, de imediato a resposta, que é adequada, para o aumento da frequência dessas respostas. A resposta condicionada, ela é o que contribui diretamente, né, com o processo de comportamento adequado, o de aprendizagem, mas ela tem a diferença de definição. A aprendizagem é um termo amplo, aprender sobre o objeto do conhecimento, é a mudança do comportamento pela experiência, ela é mais genérica, né? O condicionamento é específico e exato. Ele foi condicionado, ele foi utilizado para aquele comportamento específico, que é o comportamento esperado, que a gente quer que seja o reproduzido na maior parte do tempo, né?
Então, a teoria behaviorista de Skinner, ela tem 2 tipos de comportamento, tá? Que é o que a gente, de condicionamento, perdão, que é o que a gente quer atingir. É o condicionamento operante, que o reforçador traz após uma resposta imediata, ele traz a frequência desse comportamento, né? Então, é esse condicionamento operante que a gente busca mais fazer dentro da escola. O comportamento respondente, ele é através, lembra, dos reflexos, ele não tem um controle, né? É um estímulo neutro junto com um estímulo incondicionado que passa a ter uma mesma resposta, tá? Mas isso não tem um condicionamento que é controlado. Por exemplo, acender a luz, né? Tá tudo apagado no quarto da criança e ao mesmo tempo toca a campainha, que é a funcionária que chegou. Então todo dia acende a luz, toca a campainha, pelo acender a luz dilata a pupila, mas ela vai acabar a campainha fazendo disparar isso também. Depois vai ter situações em que isso vai quebrar, não vai estar associado à luz à campainha, né, tudo escuro, luz e campainha junto, e a dilatação da pupila. Então, vai ter só a luz, né, e aí ela vai parar de ter esse condicionamento respondente. Ela tem, essa que é a grande questão, no condicionamento respondente, ela tem o controle sobre a resposta dela? Não, tá? É por reflexo, tá bom? E o termo de condicionamento associado a respondente, né, são o que eu estava falando, essas respostas físicas incontroladas, sudorese, taquicardia, né, não é dilatação de pupila, tá, não dá para ser controlado, tá, é incontrolado. E o condicionamento operante é a ação do sujeito em busca do reforçador. Então, esse, por ser em busca do reforçador, é o modelo que a gente vai conseguir, tá? Então, por exemplo, o cachorro late quando o dono chega em casa. Todo dia ele late e ele é recebido com carinho, com afeto, com um momento de interação com o dono dele. Todo dia que o dono chegar, ele vai querer um carinho, ele vai querer um afeto, um passar de mão, e ele vai, então, todo dia latir pela chegada dele. Tá? Esse que é o condicionamento operante. Pensando na escola, né? Como eu estava falando no desfraude, a criança está tirando a fralda e ela conseguiu fazer o xixi, ela conseguiu fazer o cocô no vaso. Muito bem, parabéns, olha que mocinha. Escapou o xixi. E aí, Ângela, como é que eu faço? Você tá falando do reforço negativo, né? Como é que eu faço, então, um reforço negativo? A criança fez xixi na calça? A gente faz xixi na privada, né? Vamos lá trocar essa roupa. Acabou. Não é dar atenção a isso, tá? Isso é uma coisa que vocês já vão ter, alguns acho que já estão fazendo estágios, até em berçário, né, que eu me lembro, então vocês vão entrar em contato com isso, tá? Não alarmar a situação, o comportamento que não é o esperado, que não é o que se quer, é o reforço negativo e é uma forma de excluir esse comportamento também, tá? É dar um reforço positivo para o comportamento ser um tipo de comportamento operante, que pode, a partir do reforço, ser mantido, é o reforço positivo que vai manter. E evitar, né, não fazer a punição. Porque, como eu estava dando o exemplo do lanche, a punição também vai ser uma forma de ele ter uma resposta sobre aquele comportamento, e a partir dessa resposta ele vai querer que ela aconteça de novo, então ele vai repetir esse comportamento inadequado, tá bom? Pessoal, por hoje é isso, tá? Vai ser uma perguntinha aberta, vocês fizeram bem lá no Google Form, que eu coloco no link do Google Sala de Aula, né? Estou à disposição para tirar dúvidas, para conversar no que vocês precisarem no horário da aula, tá? Vai ser colocado, tá colocado o capítulo da teoria behaviorista de Skinner, no livro Teoria de Aprendizagem, tá? Vai ser colocado os slides, mesmo sem a minha fala, tá? E aí o link da videoaula e a atividade remota também, para vocês acessarem no Google Sala de Aula e fazerem para mim, tá bom?
Pessoal, ótima semana, tá começando, ótimo feriado também. Semana que vem a gente volta. Tchau, tchau.